Olá, estamos de volta. O último assunto é mais breve. Vamos falar agora sobre cessão de direitos hereditários. Ora, na primeira aula eu falei que era vedado aos herdeiros dispor de herança de pessoa viva. O que seria dispor de herança de pessoa viva? Negociar com herança de pessoa viva. E uma dessas negociações é a questão da cessão de direitos hereditários, mas com a pessoa viva. Isso não pode, isso é proibido. Eu disse a vocês, por mais de um motivo. Primeiro, porque não é ético especular com a herança de alguém que está vivo ou especular a morte de alguém. E também porque ninguém tem o controle da vida e ninguém sabe quem pode morrer primeiro. Pode ser que aquele que se imagina herdeiro faleça antes do autor, ou seja, do seu genitor, e as coisas se invertam. Mas, com a morte e a razão do direito de Sazini, a pessoa adquire a posse e a propriedade da herança. E mesmo que ainda não tenha se encerrado o processo de inventário e de partilha, você já pode ceder os seus direitos hereditários, mas somente com a morte. E aí tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é que como a sucessão ela se dá a título universal, você vai ceder a sua herança também com esse título. Porque a herança só irá ficar singular, só irá ser singularizada, discriminado o bem que lhe pertence somente após a partilha. E aí, após a partilha, não seria mais cessão de direitos hereditários. Seria uma compra e venda, seria uma doação. Antes, somente você tem direitos hereditários. Não tem direito ainda a um bem específico. Você tem direito a toda herança de forma universal dentro da sua cota, parte distribuída de acordo com a ordem de vocação hereditária. Então, cessão de direitos hereditários. O herdeiro pode fazer a outro herdeiro ou a terceiro a cessão a título gratuito ou oneroso, realizando a transmissão ao cessionário de toda herança ou parte dela, de todo o seu quinhão ou de parte do seu quinhão. O que ele não pode especificamente é dizer que ele está cedendo um carro, uma casa, um apartamento, um bem específico. Isso ele não pode. Por quê? Porque isso só vai ocorrer após a partilha. E após a partilha, não se fala mais em cessão, se fala em compra e venda ou doação. Então, para ceder os direitos hereditários, a primeira regra é que o cedente tem que ser capaz, ter capacidade para dispor dos seus bens, ter capacidade para alienar. E aqui, nesse caso, diferente do que a gente discutiu em renúncia, é obrigatória a outorga uxória. E por que ela é obrigatória? Porque aqui é alienação. Aqui você adquiriu o bem e está transmitido o bem. E a herança, ela é considerada o quê? Bem imóvel. Ou seja, a herança, a sucessão aberta de acordo com o artigo 80, inciso 2 do Código Civil, é considerada bem imóvel. E aí, para alienar bem imóvel, é necessário a outorga do cônjuge. A única exceção é no caso de casamento por separação de bens. Então, a cessão de direitos hereditários somente é válida após a abertura da sucessão e ela deve ser feita na forma pública. Por que novamente na forma pública? Porque nesse caso, e aí volta a citar o artigo 80, inciso 2, a sucessão aberta é bem imóvel e a transmissão de bem imóvel só pode ocorrer na forma pública, por escritura pública. Então, é necessário que seja feito por escritura pública, não pode ser instrumento particular. E deve ser concluída até a partilha, justamente em razão do seu caráter universal, em que você cede os direitos. Você não cede bem A, bem C, bem D. Não, você cede seus direitos. Aquele que vai adquirir
vai adquirir os direitos, ele vai tomar o seu lugar como herdeiro. Então, não há uma discriminação da cota em face do caráter universal. E se houver, os outros herdeiros não estão obrigados a concordar. Pode até concordar, no acordo vale tudo, mas pode até concordar e eles vão concordar isso quando houver a partilha, mas não são obrigados a concordar. Se eles discordarem, caberá àquele cessionário a parte que lhe couber na distribuição da cota à parte, quando for feita a partilha, de acordo com o processo de inventário. O cessionário recebe a herança no estado em que se acha, correndo o risco de ser mais ou menos absolvida pelas dívidas. Aqui há um detalhe. A herança, a parte legítima da herança, é aquela que sobra após o pagamento das dívidas. Então, a parte da sucessão legítima são todos os bens deixados pelo falecido, menos as despesas de funeral, menos as suas dívidas, menos os impostos. O que sobra é o que caberá para a sucessão. Então, pode ser que alguém adquira uma herança por cessão e ele vai adquirir essa herança com o que sobrar após o pagamento das dívidas. E esse valor pode ser maior ou menor do que suas expectativas. Por isso que, nesse parágrafo se diz, o cessionário recebe a herança no estado em que se acha, correndo o risco de ser mais ou menos absolvida pelas dívidas. Um exemplo muito claro disso, eu já vi muito no interior, vamos dizer o seguinte: uma pessoa falece e deixa 2 filhos. Esses 2 filhos querem logo dividir o dinheiro. O que faleceu deixou só uma casa. Então eles não estão querendo acabar com o inventário, fazer partilha, registrar, para poder, vamos dizer assim, botar logo a mão no dinheiro da casa. Então o que é que eles imaginam? Vamos nós 2, os filhos, ceder nossas partes na herança para um terceiro, que vai ser o comprador desse imóvel. Eles avaliam o imóvel vale 500 mil reais. É o valor desse imóvel. O comprador diz: eu pago 500 mil reais. Eu pago sem problema nenhum. Contudo, esse que está comprando tem que estar advertido de que essa herança pode ter dívidas. Vamos imaginar que o falecido deixou uma dívida no cheque especial com um banco de 50 mil reais. Deixou também uma dívida de IPTU que está no valor de 30 mil reais. Já vão 80 mil reais. E tem uma dívida outra que dá 20 mil reais. Vamos dizer que ele tem uma dívida no total de 100 mil reais. Então, para que você tenha direito a essa casa, você vai ter que pagar essa dívida de 100 mil reais, claro, que com as forças do próprio imóvel. Então, se você pagou 500 mil reais, na verdade você está arcando com 600 mil, porque esses 100 mil, eles vão acrescer no valor do imóvel. Então, tem que prestar atenção nisso. Ou seja, tem que verificar as dívidas existentes, porque essas dívidas são de obrigação dos herdeiros. E se você ocupou agora, em face da cessão, o lugar dos herdeiros, essas dívidas devem ser pagas, evidentemente com as forças do patrimônio do devedor, ou seja, do devedor falecido. E se a dívida é de 100 mil, você quer a casa que vale 500 e pagou os 500, vai ter que pagar essa dívida também, porque sendo o proprietário da casa, o dinheiro tem que sair dessa própria casa. Então, sendo um negócio jurídico aleatório, o cessionário toma para si os riscos da quantidade. Porque você não pode dizer assim: eu comprei a casa. Não. Você adquiriu a condição de herdeiro em razão da cessão de direitos hereditários. Então, em princípio, abrange os direitos hereditários havidos até a data de sua realização. Mas vejam só que interessante: se depois houver um acréscimo, esta parte que acresce não será incluída,
salvo disposição em contrário na escritura pública de cessão de direitos hereditários. Se for a menos do que se conhece, corre o risco em razão do cessionário. Mas se por acaso surge um bem que não era conhecido, esse bem não fará parte da seção de direitos hereditários. É assim que diz a lei. Caros alunos, caras alunas, muito obrigado e uma boa semana com essa nova metodologia de ensino. Muito obrigado a todos e tchau.